mulher, corpo, espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, pessoal, bem-vindo a mais um Podnista. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde da mulher, envolve também aí a gente trazer um ser humaninho pra Terra, que é uma coisa extremamente especial. Mas antes de eu apresentar a convidada de hoje, eu vou pedir por favor, ajude esse projeto a crescer, então siga a gente nas redes sociais, no YouTube, ajuda a gente a continuar nesse projeto aqui e trazer cada vez mais mulheres, né, para conversar com a gente, trazer conhecimento, que é o mais importante de tudo isso. Hoje eu tô aqui com a Carla Arruda, que é doula. Você já ouviu falar o que é uma doula? Então hoje a gente vai aprender. Carla, se apresente para as pessoas te conhecerem. Bom, me chamo Carla, né? Sou doula já faz 13 anos aqui em Sorocaba. E sou mãe, tenho 3 filhos, tenho um menino de 12, uma menina de 10 e um bebezinho de 9 meses, mentira agora. E trabalho com gestantes, com mulheres já há todo esse tempo e a gente vai conversar sobre isso, né? Mas a minha vida é totalmente misturada, o pessoal e profissional, trabalhar com mulheres, com gestantes, com mães, com bebês e tô aqui super feliz, super grata com o convite. Primeira vez num podcast, então talvez um pouco nervosa, mas... Não, é uma conversa, eu falo pra todo mundo. É mesa de bar, só que sem a cerveja, porque no caso é a água. Não, tem água, tá ótimo. A água no calor de Sorocaba, aqui tá gostoso, mas no calor de Sorocaba a água tá... Tá maravilhoso. Tá perfeito. Bom, vamos lá, começando do início, né? Pra quem nunca ouviu esse termo, o que é uma doula? Sabe que eu vim pensando nisso no caminho, né? E antes nós falávamos muito que a definição de doula era a mulher que serve, uma definição antiga, né? E só que existe uma definição, acho agora, da doula mais moderna, né? Nós vivemos num país da cesariana e no mundo que tem muita cesariana, né? Então a doula é sim uma mulher que serve as gestantes e outras mulheres, mas a doula é uma profissional habilitada a dar informação para as gestantes, para que elas consigam tomar consciência do que é o processo de gestação, parto e pós-parto, e tomar decisões precisas, de acordo com a sua cultura, com o seu lugar. Então, eu não consigo definir muito bem, assim, sabe? A mulher que serve, a mulher que tem informação, mas acredito que seja uma parceira, uma amiga da mulher que está prestes a parir, prestes a ter um bebê, né? Então, o nosso papel principal, né, como doula, hoje é dar informação de qualidade, adequar essa informação de qualidade para a gestante, para que ela tome decisões conscientes para o seu parto. E no dia do parto ser a mulher que serve. É a mulher que dá conforto físico, dá conforto emocional, dá conforto para o companheiro ou companheira, para o ambiente do hospital, né? Então, hoje é a mulher que faz essa ponte entre o que é o parto, o que é o parir fisiológico e o que é essa realidade obstétrica que a gente tem, né? Então, antes era aquela mulher que tinha os cabelos longos, as tranças longas, a mulher sábia, mais velha, né, que já tinha acompanhado muitos partos. Antes era parteira. Na verdade, hoje a gente ainda tem parteira, né? Essa definição de parteira e doula fica um pouco misturada, Isso, né? porque eu na minha cabeça, eu imaginava que a doula era uma pessoa que acompanhava a gestação e ajudava no parto. Mas é muito mais do que isso. Hoje né? Assim, a parteira hoje, as parteiras que trabalham hoje nos centros urbanos são as enfermeiras obstetras e as obstetrizes. Então, elas têm uma formação técnica para poder utilizar de medicamento, de intervenções que são necessárias, né? Existem as parteiras também, que são as antigas de tradição, que aí a mãe passa para a filha e tem esse lugar de assistência à mulher e ao bebê na saúde. O papel da doula é como se fosse aquela tia, aquela mãe, aquela pessoa muito querida que já viu muitos bebês nascerem e é quem traz o conforto para esse lar, para essa família. Então, esquenta a água, faz massagem, prepara comida para a mulher logo depois que o bebê nasce, né? E aí, nos grandes centros, óbvio que isso muda um pouco de contexto, porque nós não temos hoje tantos bebês nascendo na mesma comunidade ou tantos bebês na mesma família. E aí teve uma profissão, né, agora de doula. Então, seria essa mulher, né, sábia, que já viu muito bebê nascer e que tá dando assistência para a parteira e para a mulher. E hoje essa mulher é mais moderna, né, que traz a informação, que traz o contexto da assistência obstétrica também, além de dar esse conforto, a aguinha quente, a bolsa de água quente, a massagem. E tem, tipo, um curso para você fazer como doula? Ou você faz uma faculdade, por exemplo, e depois faz uma especialização, ou é tudo junto?
Pode ser qualquer formação, né? Tem doula que tem formação na área da saúde, tem advogada, tem mulheres que não têm formação de nível superior, então o curso é um curso livre. Nós oferecemos, inclusive, né, aqui em Sorocaba, então são 4 dias de curso que traz esse básico do que é a fisiologia do parto, o que é o contexto no Brasil da violência obstétrica ou da assistência obstétrica, o que é amamentação e pós-parto. E aí, na verdade, esse conhecimento básico, depois o que você utiliza no dia é esse olhar, né? Olho no olho, entender o que é essa mulher, estar ao lado dela como parceira. Então, não tem necessidade de grandes formações. Precisa de experiência, né? Precisa, mão. A gente fala que com o tempo você pega a mão do parto. Viu 1, 2, 10, 20, 50 mulheres parindo. É diverso, mas você consegue estar mais presente ali, né? Entender um pouco mais o que é aquele processo, né? Nossa, me veio na cabeça que eu fotografei um parto uma vez, e foi um parto normal, mas dentro de um hospital. E eu lembro, assim, que a mãe, na verdade, depois comentou comigo, eu via você lá, eu queria socar a sua cara, porque eu não queria que você estivesse lá tirando foto. E eu assim, cara, mas eu achei tão lindo o corpo humano, de você estar ali parindo, lógico, porque, gente, pra quem nunca viu um parto normal, é um pouquinho assustador, porque, gente, como que se sabe que sai um corpo de dentro de você, né? Mais ou menos isso. E, querendo ou não, sofre, tem dores, a mãe ali também nem... Pelo menos ela, eu lembro de que ela não se comunicava, ela só fazia, tá doendo, não tá doendo, não tá. Sim. Então, eu achei maravilhoso o corpo, mas depois ela me contando assim, eu queria que você não tivesse, eu não queria foto, não queria nada, eu queria só meu filho chegasse logo, porque eu não tava aguentando mais. Então, eu lembrei dessa imagem e eu fiquei assim... muitas pessoas ficariam impactadas. E eu fiquei, assim, deslumbrada Sim. com a situação. E eu acho que é mais... eu vejo mais isso, né? Você ter trazer uma pessoa ao mundo é muito bonito, assim, né? E as mães que você acompanha, como que elas lidam? Elas todas já têm a consciência de como elas querem o parto desde o começo? Mulheres diversas, né? Sempre. Isso que é mais lindo ainda, né? Eu adoro. Então, nós temos, sim, mulheres que já vêm com muita informação, vêm uma bagagem, mas o motivo de criar um parto normal é muito diverso, né? Então, olha, eu quero ter um parto normal porque eu tenho medo da cesárea, eu quero ter um parto normal porque a minha mãe teve parto normal e falou que a recuperação é melhor, eu quero ter um parto normal porque eu acredito no corpo feminino, ou eu quero ter um parto normal porque eu estudei muito e sei sobre violência obstétrica e cesárea desnecessária. Então, as mulheres são diversas, né? Nós tentamos, durante o pré-natal informativo, que é diferente do pré-natal técnico, que é com equipe técnica, médico obstetra, enfermeira obstétrica, obstetriz, com a doula, fazer um pré-natal informativo. Então, acolher essa mulher. Quem que é você? É primeiro filho? É terceiro filho? Você já teve uma cesárea ou não teve? Por que você quer um parto normal? Para onde que você vai? Então, como é que a gente vai pegar esse seu momento de vida, a sua ideia, e trazer para o contexto que você vive, né? Assim, do hospital ou do local de parto, fazer uma linha, fazer uma ponte entre esses dois lugares, né? Então, é bem diverso. Óbvio, quem procura uma doula quer parto normal. Mas nem sempre é bem sucedido, nem sempre consegue ser. Na verdade, a gente tem um percentual que é aceitável, né? Que o Ministério da Saúde fala, a Organização Mundial da Saúde também fala, entre 10% a 15% de necessidade de uma cesariana. Né, das mulheres vão precisar de cesárea. Então, a cesárea existe também para salvar vidas, né? Sim. Não sou doula contra a cesariana, não é isso, né? Então, existe esse percentual que a gente sabe que vai precisar de uma cesariana. Porém, a gente tem um número um pouquinho maior, mesmo com as doulas de cesariana aqui em Sorocaba, porque aí existe o contexto do plantão, do hospital, da conduta médica, enfim, de como é recebido, né, aqui nos hospitais, falando regionalmente, mas isso é no país todo, né? A gente... Sim. Ainda tem um percentual. Nós, doulas, no ano passado, acompanhamos dos partos todos, né, do coletivo de doulas aqui em Sorocaba, cerca de 65% de parto normal, de todas as mulheres que nos procuraram, né. Então, ainda não está tão perto do que seria o ideal, que seria 75%, mas já é muito mais do que alguns hospitais que aqui, por exemplo, tem 90% de cesariana, né. Nossa, é muita cesariana. É muita cesariana. E tem um porquê? Virou uma cultura fazer a cesariana, é isso? Eu acho que é multifatorial, né? Dá pra gente conversar muito sobre isso, mas nós viemos de partos muito violentos, né? Quando a gente tirou o parto do ambiente domiciliar, do ambiente feminino, deixou de ser um momento feminino para ser um momento da instituição e do médico, e não é criticar os médicos, né? Mas foi medicalizado, a gente passou a ter partos muito violentos, com muita intervenção, com a episiotomia, que é um corte no períneo, com manobra de Christeler, que é o que empurra a barriga, com
verbalizando, né, coisas difíceis para a mulher. Então, nós tivemos um boom de partos que, além da dor do parto, que é outra coisa, dores emocionais e físicas causadas por essa instituição, né, do parto. Então, infelizmente, as mulheres começaram a ter medo do parto. E isso foi passando. Então, eu passei uma experiência ruim de parto. Eu não quero que minha filha tenha uma experiência ruim de parto. Eu quero que ela tenha algo muito bonito. E aí veio a cesariana para salvar algumas mulheres de fato que precisam. Mas começou a ser uma violência meio velada, sabe? Então, você vai de cabelo escovado, com hora marcada. Tem uma analgesia, uma anestesia, na verdade, que você não sente nada. E esse bebê vem pro seu colo, todos lindos e saudáveis, entre aspas, assim, né? Então, formou-se essa cultura. Então, para as mulheres, começou a ser um bem que eu quero pagar para ter, né? Nessa virada. Então, partos violentos, eu quero pagar para ter uma cesárea não violenta. E aí tem toda uma cultura do machismo também, né? O parto é um evento da vida reprodutiva e sexual da mulher. Então, os mesmos hormônios, as vocalizações, as expressões, as secreções que a gente tem durante o parto estão muito relacionadas à nossa relação com o nosso corpo e relação sexual, né? Então, isso, dentro de uma instituição, não é muito bonito, né? Especialmente no ambiente que está ficando muito masculino. E, além disso, pensando nos profissionais na instituição, você acolher mulheres que vão ficar em trabalho de parto durante muitas horas, né, em algo que você não tem como prever, é muito mais difícil de acolher do que você agendar diversas cirurgias e fazer com que essas mulheres venham... Cronometrado. Daí entra até mesmo na questão do capitalismo. Tem que ter tudo organizadinho, cada um trabalha no seu horário. Sim. E qual que é a quantidade de horas que é um trabalho normal? Assim, tem uma variação do normal? Existe isso? Uma média para primeiro filho de parto normal são 12 horas de trabalho de parto. Uma média. Mas 12 horas fazendo a força a expulsão do bebê ou a primeira contração? Isso, o processo todo. Então, desde a primeira contração, o primeiro sinal, até o bebê nascer. Então, dessas 12 horas, nem metade é um trabalho de parto, ou metade desse tempo é um trabalho de parto ativo mesmo, em que aí a mulher precisa se dedicar muito, que foi o que você viu, talvez, essa parte no hospital, né? Isso. Mas algumas mulheres têm bebê em 2, 3 horas. Não o primeiro filho, é mais raro, né? Mas 2, 3 horas. E eu já acompanhei parto de 24, 30 horas. Mais horas. Mas nisso, geralmente são partos que têm uma cadência, uma sequência de contração um pouco mais leve do que esses partos que são muito rápidos. No geral, são partos que exigem mais, né? Sim. Muito mais contração, muito mais dor, né? Que para as pessoas entenderem, né? Sim, eu acho que essa moça que eu acompanhei foram 12 horas mesmo de parto. Porque ela me informou que estava indo no hospital, era 3 horas da tarde, e ela me ligou para que os médicos liberaram que ela realmente daí estava em trabalho de parto para fazer a expulsão do bebê, né? Chama expulsão mesmo, né? Era 11h30 da noite. Então, ela ficou lá 10 horas, mais ou menos, e daí o bebê foi nascer 1h da manhã. Ah, é isso. Então, foi mais ou menos isso. Mas dentro da instituição, isso é muito difícil, né? Que não está preparado, né? Então, a dinâmica para um espaço que vai acompanhar a parto normal é totalmente diferente de um espaço que tem uma dinâmica de cirurgias agendadas, né? Então, a gente está falando de um centro de parto normal, como seria esse espaço, e como que é um espaço de um centro cirúrgico, um local cirúrgico, né? Então, na verdade, tem recomendações do Ministério da Saúde para ter essa divisão, inclusive, né? Então, nós podemos ter centros de parto normal, casas de parto, que ficam próximas ou integradas a um hospital. E aí, no hospital, você tem um centro cirúrgico, que aí pode ser desde analgesia, que é uma intervenção, que poderia ser no centro de parto normal, né? Mas pensando em momentos com mais intervenção. Isso e a cirurgia perto, né? Então, também deixa um pouco mais seguro, né? Dentro da visão médica, né? Ter próximo. E qual que é a rotina de trabalho de uma doula? Quando que começa a acompanhar a mamãe? Como que é no horário do parto, na hora do parto mesmo? E como que é depois? Tem vários formatos. O formato que eu encontrei nesses anos, né? Todos de trabalho. Consultas de pré-natal informativo, então, no momento que a mulher se sentir já preparada para pensar no parto, já pode contratar uma doula. Geralmente são 3 encontros, de 3 a 5 encontros, para falar sobre fisiologia, falar sobre dor do parto, plano de parto, que é um documento que você leva para a equipe que vai te acompanhar, falando o que você quer ou não na assistência ao parto, e falar um pouquinho sobre a amamentação e porpéria, às vezes a gente esquece de se preparar para isso, mas é algo muito importante. Então, são horários marcados. Eu trabalho muito com encontros em grupo. Agora, com essa época do Covid, é um pouco mais difícil, mas também ter essa troca com outras mulheres, falar um pouco como está sendo, seja no grupo de WhatsApp ou presencialmente. E no dia do parto, quando começa qualquer sinal de parto, a mulher entra em contato, ela ou com a sua companheira ou seu companheiro entra em contato com a gente, com a doula, e a doula
doula vai até a mulher, num primeiro momento, dependendo da dinâmica, na casa, acompanha esse começo do trabalho de parto e vai pro local, se não for domiciliar, ou pro centro de parto normal, ou pro hospital, ou pra casa de parto, quando começa a fase ativa. A gente considera geralmente aí com 6 centímetros, mais ou menos. Nós não fazemos exame de toque, mas sabemos pela dinâmica da mulher mais ou menos o estágio que está o trabalho de parto. E nesse período todo, a doula fica dando conforto físico e emocional para essa mulher. Então, tem mulheres que precisam só do olhar e de uma palavra de incentivo, tá tudo bem, eu tô aqui, pode apertar minha mão. E outras precisam de mais apoio, então massagem na lombar, agachamento, posições, vocalização. E tudo isso ajuda mesmo para que o parto ocorra de uma forma normal? Muito, muito. Quando você está fora de trabalho de parto, não é fácil, não vou falar que é fácil, mas você consegue trilhar um pouco do que você deseja para o seu parto. É a mulher racional, é a mulher que tem informação, é a mulher que está se preparando. No momento do parto, o que está ali é pura natureza, você viu, né? Tem a parte racional, óbvio, mas o ideal é que a doula esteja ali fazendo esse papel do que é racional, né? Então, eu vou deixar esse ambiente mais confortável para essa fêmea parir, então uma gatinha, uma cachorrinha. Tem gente que não gosta de comparar, mas eu acho importante comparar. Jamais aí num lugar super aberto, no meio de um monte de gente, com um monte de luz, e aí vou colocar o meu filhote aqui. Nenhum animal faz isso, a gente é um animal querendo ou não. Sim, e aí todos esses hormônios do trabalho de parto precisam funcionar livremente, e aí um ambiente mais acolhedor, uma pessoa que te proteja, uma pessoa que te fale, não, o que você está sentindo é normal, né? Melhora com certeza o desenrolar do trabalho de parto. E aí a doula fica esse processo todo do parto, o tempo que precisar, auxilia também no expulsivo, o que precisar. Eu sou a doula do menos é mais. Essa mulher, ela é capaz de parir, e a não ser que ela verbalize ou demonstre necessidade de alguma ajuda, eu vou fazer algo. Caso contrário, eu tô ali só para estar disponível, né? Estou servindo você no que você precisar. E aí, no pós-parto imediato, auxilia na amamentação, né? Nessa tranquilidade, garante um pouco desse ambiente tranquilo também para esse primeiro contato com o bebê, que é super importante, né? E daí, então, auxilia até mesmo como posicionar o bebê na hora da mama, pega, tudo isso? Tudo isso. Essa primeira, nada tão técnico, né? Mas isso, a pega correta, como ficar um pouco mais relaxada, diminuir também essa adrenalina que vem depois do final do trabalho de parto, né? Diminuir, se acalmar, se conectar com o bebê, garantir, ou tentar garantir, né? Que a equipe também dê esse tempinho, essa hora de ouro que a gente chama, para a mãe e bebê fazer esse primeiro contato, que é muito importante para o sucesso da amamentação e para o bem-estar da mãe e do bebê. E você auxilia os pais também nessa hora? Sim. Sabe que teve um casal, eu conversei ontem na reunião com as outras doulas, né? Eu trabalho com mais 4 doulas, nós falamos de um casal que ela falou, olha, eu acho importante doula, mas eu vim contratar vocês porque meu marido falou que vai ficar mais tranquilo se tiver alguém ali. Então, ele vai ficar mais tranquilo. Porque esse parceiro, ou essa parceira, ou acompanhante, o pai, a mãe, né, que tá junto, também vai parir. Né? Também E eles não têm controle, menos controle ainda do que a mãe, né? Então, acho que o psicológico deles de não poder ajudar de muita forma também acaba batendo. Sim, óbvio, tem uns que ficam mais tranquilos. Aí, de novo, o parceiro ou a parceira, eles são diversos, né? Tem quem consiga se colocar no lugar de protetor ou protetora muito maior. Mas a ideia da doula também é falar, não, você pode ficar embebido nesses hormônios, nesse momento maravilhoso. E o que precisar de outras coisas, de dinâmicas, de comunicação com a equipe, a gente te ajuda. A doula não fala pelo casal, né? Pela mulher, nem seu acompanhante, mas a doula consegue fazer um pouco dessa ponte e camuflar um pouco as violências, camuflar um pouco o que está acontecendo. Então, às vezes a gente escuta uma conversa assim, olha, eu acho que vai ser cesárea, sabe? Ela tem 1 hora para fazer esse bebê nascer, coisas que vão Nossa, tipo, a equipe técnica acaba pressionando para que aquilo acelere. Muitas vezes. E daí o papel da doula também é não deixar chegar isso na mulher e no parceiro. Ou então chamar o parceiro e falar, olha, ou parceira, né? Olha, eles estão falando tal coisa, precisamos alinhar, mas nunca falar pelo casal, né? Nunca falar por eles. Mas fazer um pouco dessa ponte, Sim, né? porque eu fico pensando, porque, gente, a dor do parto existe, a gente vê. Pensa a mulher lá tentando o máximo dela e alguém fala assim, então você não vai conseguir. Pronto. Derruba a força que ela tava ali de vontade. Então, tem que ter essa separação e a doula também tá ali para auxiliar nisso. Sim. É uma delícia, né? Eu não gosto, obviamente, dessa parte da violência, mas é muito prazeroso poder proporcionar esse ninhozinho, sabe? Assim, essa proteção pra mulher. Porque é isso, assim, eu vejo muita beleza, né? Há quem veja e fala, nossa, mas aquela mulher morrendo de dor e sofrendo. Existe em alguns momentos, ou para algumas mulheres, o sofrimento, sim.
Mas tem muita coisa que você pode fazer para que essa mulher mergulhe nesse processo sem ser sofrimento, né? Então, palavras de incentivo, lembrá-la sempre, aquilo é o seu corpo, o que você está sentindo é o seu corpo, não é nada de fora, né? Então, é você e seu bebê. E aí, respiração, massagem, visualização, te coloca num lugar, eu falo que eu também pari 3, né? Eu também passei pelo processo e também tive ajuda. Te coloca numa partolândia, que a gente chama, num outro lugar. Partolândia é maravilhoso. Que é um outro lugar que você vai, que vai vir sombra, que vai vir luz, que vai vir muita coisa. Mas se o ambiente, as pessoas permitirem que você mergulhe nesse lugar, pode ser uma viagem incrível. De autoconhecimento, não sem dor. Mas não, então você vai pra Nárnia. Não é bem isso, né? Às vezes sim, tem mulheres que encontram inclusive prazer nesse momento, né? Então vem a contração, é algo muito intenso, e tem hormônios de prazer durante esse processo que você pode mergulhar em sensações muito gostosas mesmo, né? Então é muito bonito de ver, eu gosto, né? Sou iniciadora em parte em ocitocina, mas é muito bonito de ver essas possibilidades, sim. E quando você vê as mães lá naquele processo, assim, o que elas verbalizam, o que tanto passa na cabeça delas? Elas entram muito nessa coisa pessimista e você tenta trazer elas pra partolândia de volta? É isso que acontece? Acontece, eu passei por isso. É um trabalho mental mesmo. É muito. A gente relaciona muito a dor a algo ruim. Dor de dente, dor de cabeça. O meu corpo está sinalizando alguma coisa, né? E a dor do parto, a gente precisa virar uma chavinha e mudar de que essa dor, essa sensação, a gente tem que até não falar muito de dor, que dor é o que é popularmente mais fácil de acessar, né? Mas essa sensação te dá caminhos para fazer com que esse bebê nasça. Então, onde você sente esse bebê, onde você sente a contração, te mostra como se movimentar. Te mostra o que fazer com o seu corpo para que isso seja mais confortável. Isso, na verdade, a dor também do parto, a sensação do parto, te faria na natureza a se recolher, a se colocar num lugar de proteção, né? E aí isso faz com que a mulher fique mais arredia, ou querer se proteger, inclusive de querer pegar você enquanto você fotografava. Isso é totalmente instintivo, por quê? Ela nem consegue perceber, mas é uma proteção. Não, eu tô parindo, olha como é que eu tô, o que você tá fazendo aqui? Você tá me atrapalhando. Não tá me ajudando em nada e tá aqui. Não tá me ajudando em nada. Então, essas frases pessimistas, né, de eu não vou conseguir, tá doendo muito, tá passando do meu limite, mostram pra nós só um estágio do trabalho de parto, o que é natural, né? Então, algumas coisas que a mulher fala, nossa, eu cheguei no meu limite, agora não dá mais. Eu penso, deve estar ali com 7, 8 centímetros. Tá pra finalizar. São frases bem típicas, né? E o nosso papel não é minimizar ou anular o que essa mulher tá trazendo, porque ela tá de fato sentindo isso, mas é trazer o porquê que ela tá sentindo. Então, lembra, você consegue. Lembra, era o finalzinho do trabalho de parto. Lembra que você ia chegar nisso? Vamos tentar respirar? Óbvio que não é todo mundo que lida da mesma forma e às vezes precisa de outras ajudas. Então, precisa de uma analgesia ou com poucas palavras você não consegue trazer para esse lugar de novo. Mas nosso papel é esse, né? Como se fosse... Eu gosto de uma analogia bem, bem bonitinha, assim, bem básica, mas é como se fosse o trabalho de parto fosse uma ponte mesmo, né? Foi meio breguinha, mas é real, assim, né? Então, essa mulher vai atravessar. E não é que ela vai atravessar sozinha e eu... Não é isso, mas a doula fica como se fosse um... Sabe, em trilha que tem aquele fiozinho do lado, que é um guia? Ali? Então, não é o que vai te segurar. Porque se você segurar meio bambo, não segurar muito bem, você pode cair mesmo nesse processo. Mas ela tá ali do lado. Então, tudo que você pensou pro seu parto, escreveu no plano de parto, combinou com a doula, ela tá ali do lado. Então, deu uma bambeadinha ali, pega... Segura de volta. Seguro, respira e continua caminhando, né? Então, a gente não resolve, eu não gosto desse lugar da doula que resolve tudo pra mulher, né? Que, nossa, sou eu que vou resolver pra você. Mas é quem te lembra da sua potência, é quem te lembra que aquilo que você tá passando é normal. Ou que vai te lembrar que não é normal, que tá demais, que a gente precisa pedir outras ajudas, né? Mas as frases são diversas. São. Você falou uma coisa de aonde a contração é, você sabe o que o corpo precisa. Então, a contração não é uma coisa sozinha. Porque eu nunca tive filho, não tenho noção. E a gente pensar a contração, a imagem que vem na minha cabeça é a barriga aperta e só. Mas não é só esse movimento que acontece. O nosso útero, ele contrai a vida toda. Durante a menstruação, enfim, nosso colo do útero também muda, né, de posição, enfim. E durante o trabalho de parto, a contração que a gente chama é o útero, que é aquela bexigona grandona ali, né? Parece uma bexiga mesmo, tá com o bebê dentro. E a contração é esse músculo fazendo força para que esse bebê desça e o colo do útero, que é a pontinha da bexiga, abra.
basicamente é isso. Mas esse bebê tá na nossa pelve. Nossa pelve, né, nosso quadril, tem ossos, tem articulações, tem músculos, né? Então, a sensação da contração, ela é parecida ou lembra um pouco do que uma cólica menstrual, do que é o nosso útero contraindo durante a expulsão dos coágulos ou do sangue ou do endométrio, né? Então, é isso mesmo, né? Você não tá errada. Eu pensei que fosse, fica duro. Sim. E é isso. Mas nosso corpo sente esse bebê se mexendo ali dentro também. ali dentro, mais pra baixo, né? Então, você vai sentindo cada vez mais baixo. Vai sentindo também o bebê depois perto do períneo, né? Perto do expulsivo. Então, são sensações diferentes. Não tem uma única dor ou uma única sensação. Entendi. Então, a pressão, né, a força que é feita é uma só. Só que se o bebê tá mais pra cima, você vai sentir dor mais pra cima e vai até mesmo chegar a parte da dor vaginal, onde é a expulsão completa. Exatamente. A sensação do parto mesmo, não tirando as emocionais, as outras coisas, mas com relação à contração, no geral, é nessa faixa do umbigo até o meio do bumbum, assim, essa faixa toda. Você pode sentir no pé da barriga, pode sentir na lombar, então depende, não sei se você teve cólica já ou não. Enfim. Tem muita cólica. Então, tem mulher que sente, não sei se você sente mais aqui na frente ou sente um pouquinho mais É engraçado que eu comentei essa semana aqui no escritório que eu sinto cólica, inclusive, para ovular. E eu sinto... Acordei de noite com dor de cólica de ovulação. Então, assim, e eu sinto uma dor, eu tenho a impressão de que o meu útero, ele vira um C, ele faz assim. E eu sinto todo aqui na frente mesmo. Só que quando eu tô com cólica mais forte, eu sinto repuxar as coxas. Então. Que daí é a hora mesmo da menstruação, que é onde eu vejo que fica mais forte. Sim, então é isso, né? Só que a diferença é que o seu útero, do tamanho que tá hoje, e o tamanho que tá um bebê, e é o que tá expulsando, né, ou outro, em momentos diferentes, é diferente, é muito maior, né? Então, o colo do útero abre menos pra você durante a menstruação. E aí, no trabalho de parto, precisa dilatar os 10 centímetros, né? Fazer dilatação total. Né? Então, e a dilatação, ela tem a ver com a musculatura da bacia? A dilatação tá no colo do útero. Então, digamos que o útero é isso, é uma bexigona, e aí ele é fechadinho. Hoje, se você se tocar, se eu me tocar, tem a textura como se fosse a ponta do nosso nariz, assim, só que molhadinho, né? Esse útero, ele vai ficar mole, como se fosse a ponta da nossa boca, e aí é ele que vai abrir. Então, anatomicamente, nós temos o canal vaginal, que é onde a gente consegue introduzir os nossos dedos, né, ali, pra fazer exame de toque, ou onde tem a relação sexual. No fundinho, tem o colo do útero, que é uma bexiga que fica dentro do nosso ventre. Então, o que dilata é esse biquinho. Então, esse bico direcionado pro canal vaginal vai abrir, o bebê vai passar por esse colo do útero e vai pro canal vaginal. Então, onde dilata é o colo do útero. É o colo do útero. Nossa, a minha vida inteira eu achei que era alguma coisa muscular ou até mesmo os ossos, mas não, é o colo do útero mesmo. É o colo do útero. Óbvio que daí o nosso canal vaginal, ele é um músculo e ele também vai ter que se abrir, mas ele não dilata, ele vai se moldar. Então, se o bebê tem um perímetro X ou X menos 3, da cabecinha, ele vai também se moldar com a passagem do bebê. Então, abrir o colo do útero, o bebê vai entrar no canal vaginal, esse canal vaginal vai se moldar, né? Como se fosse nossa boca, por exemplo, né? Ali, ou enfim, uma musculatura, né? Que vai se expandir e logo depois que o bebê passa, essa musculatura volta. Ali, né? Ele abre uma florzinha. Não machuca, se tiver tudo certinho. Pode acontecer, né? Então, pode acontecer de ter uma laceração, o nome feio que a gente fala, né? Laceração. Mas pode acontecer nesse se moldar, se o bebê passa, às vezes, muito rápido. Não é tamanho de bebê, é muito mais a velocidade, né? A posição que a mulher tá. Pode acontecer, sim, de fazer um machucadinho como se fosse um corte labial, uma mucosa, ou sei lá, posso falar isso aqui, mas quando a gente namora muito ali, sabe? Conheci. Ficou aqui. Um pouquinho ralado. Ficou um pouquinho ralado, pode ser desde isso. Pode ficar um pouco inchado, como se fosse um hematoma mesmo ali. E pode acontecer de lacerar, de rasgar mesmo e precisar de ponto. Então, existe níveis de laceração, primeiro, segundo, terceiro grau. E aí depende do que precisa para se adaptar mesmo o corpo. Perguntar e, na verdade, analisar isso, porque, que nem eu não imaginava que o colo do útero era onde a gente contava os dedos, porque na minha cabeça era, sei lá, o músculo mesmo. E pensar que todo o resto daí se molda só para esse momento de o bebê passar e depois eles já encaixam tudo de novo. É maravilhoso. Mas sabe que isso, agora você falando, me fez lembrar da pergunta que você falou, quando a mulher deve procurar a doula, né? Eu sou da opinião que nós deveríamos falar mais sobre parto. Não quero ter bebê, ok, mas a gente vai falar sobre o nosso corpo, né? Sobre reprodução. Então, a gente fala superficialmente sobre sexo, prazer e etc. Mas pouco se sabe, até um pouco dessa anatomia mesmo, né? Então, que mãe que tem um conhecimento que fala isso com a filha, com os filhos, né? Com os filhos, né? Eu tenho 2 filhos maiorzinhos
E a gente fala sobre, eles participam das palestras, participavam antes ali, sabem como é, né? Então, eu acho de uma riqueza gigante a gente poder crescer, entendendo um pouco como é o nosso corpo, como funciona, como é o parto mesmo, porque talvez dê até um pouco menos de medo, sabe? Sim. Entendendo o que acontece, porque já teve casal que chegou e falou assim, nossa, mas aí ela vai dilatar 10 centímetros, mas aí lá embaixo, se você olhar, vai estar aberto 10 centímetros, né? Vai ficar oco esperando. Fica ali como se fosse... E aí, assim, a gente ri, né, um pouco, mas ao mesmo tempo é algo que talvez muita gente pense, né? E às vezes não tem coragem de falar, e eu acho ótimo quando perguntam, né? Porque a gente precisa desmistificar um pouquinho disso. Nosso corpo tá preparado para isso. Um dos fatores, a gente tem muita cesárea também, é esse desconhecimento, né? Então, um termo muito feio que falam, vai estragar o parquinho, né? Nossa, sim. Então, e eu ouvi de gente próxima, depois eu tive 3 filhos grandes, né? 3.800, o Martinho, o mais novinho, nasceu com 4.100, e aí eu ouvi isso. Nossa, mas olha, deve ter estragado tudo, sabe? Não, eu sou super potente. Porque eu... Não, e assim, entra numa coisa, tipo, a mulher é um objeto que tem que ser usado e tem que estar bonitinho lá, sempre virgem. E é verdade assim, o canal vaginal é um músculo e ele se molda. E ele também vai ficar mais forte ou mais fraco de acordo com o que a gente exercita. Né? Então, também existem exercícios que a gente pode melhorar. Então, melhorar, não sei se é a palavra melhorar, mas cuidar, né? Porque também ter um períneo forte, essa musculatura forte, também é bom por conta de perda urinária, saúde feminina, prazer. Sim, é exercício de musculatura, né? Então, você tem que manter tudo ali bonitinho, assim, como você vai na academia e puxa o bracinho. Sim, e é uma coisa que a gente também não fala, né? Então, não. E se fala, né? Tem que cuidar porque tem que dar prazer pro companheiro, né? É só pra isso que existe. E é importante pro nosso prazer, inclusive, né? Então, também entra nisso, assim, o medo do parto normal e de ficar com a vagina X. Aí, vários termos feios, assim, né? Chucros, né? Chulos, tipo, larga, frouxa, sei lá, várias coisas. E aí, fato é que, assim, com o tempo, a gente pode, de fato, ficar com essa musculatura enfraquecida. A gestação pode fazer isso, sim, porque o períneo é uma musculatura que fica abaixo, entre o períneo e o diafragma, então tudo que tá ali tá fazendo peso mesmo. Segurando por ali. Então, quando você tem um bebê e você ganha peso e tem um bebê, sei lá, de 4 quilos ou 2 quilos, é um peso que fica ali meses no seu períneo. Então, de fato, pode ficar enfraquecido, mas não é o momento do parto. Pode ser em caso de violência obstétrica. Então, por exemplo, uma pressão no fundo do útero demais para empurrar esse bebê, cortar o períneo. Então, você pega uma musculatura, uma rede que segura todos os seus músculos ali, corta e depois costura, aquela musculatura precisa de muito tempo para se recuperar. Então, o parto, sim, pode ser ruim também para a saúde feminina, mas não o parto normal, o parto natural, não é isso, né? Então, sim. Você vê, né, vai juntando uma coisa com a outra, né? E você acha que é por conta de todas essas coisas que já aconteceram que as mulheres agora estão procurando mais um parto normal, um parto humanizado? Existem várias coisas, né? Informação. Então, quando começou a falar mais sobre violência obstétrica, começou a falar um pouco do absurdo que é esse monte de cesárea desnecessária, as mulheres, despertaram. Ter mais informação diminui o medo, né? Então, não, é possível. Então, nossa, por que eu vou passar por uma cirurgia, né? E tem uma questão que a Agência Nacional de Saúde, que regulamenta os planos de saúde, junto com o Ministério da Saúde, entrou em contato com os hospitais, com as equipes, e falou, olha, nosso país é o país das cesáreas, e fazer cesárea é caro também, né? Porque precisa de médicos, precisa de medicamentos, precisa de internação, e a gente precisa diminuir o número de cesarianas aqui. Então... Mas também entrou num campo de dinheiro, não entrou num campo de pensando na saúde da mulher. Na verdade tem vários desdobramentos, né? Assim, os bebês que nascem de cesariana agendada, por exemplo, eles precisam muitas vezes ficar mais tempo no hospital, tem icterícia, ou então são bebês que a gente fala um termo que é cesarite, que é como se fosse um problema por conta da cesárea. São bebês que nascem imaturos por conta da cesárea. Tem dificuldade de mamar, tem dificuldade respiratória, tem mais chance de pegar infecção ali no primeiro momento. Então, os planos de saúde começaram a ver que isso estava ficando muito caro, né? Então, poxa, um bebê a mulher poderia vir, ficar 24 horas sem usar nenhum medicamento, com uma mão de obra mais barata, que não é uma mão de obra médica. E aí, essa mulher entra e fica 2 dias, precisa de uma equipe gigante, medicamento, tá? Então, infelizmente, também é por um motivo, também é por isso. Então, os hospitais, não posso falar pelo país todo, vou falar de Sorocaba, do que a gente tem conhecimento, também tem uma política agora de parto normal melhor.
Não que saibam acompanhar como deve um parto normal. Então, a gente pega profissionais que estão há anos acompanhando a cesariana e fala, olha, agora a gente precisa diminuir a cesariana. E aí, como é que esse profissional olha pra mulher em trabalho de parto, né? Não tá acostumado, quer que seja rápido, daí entra aquelas coisas que você falou que você ouve, né? Tipo, tem 1 hora pra fazer. Sim, mas melhorou muito, né? Assim, nos últimos 5, 8 anos, eu vejo uma melhora gigante. Nós temos hospitais, por exemplo, que tem residentes, então é um pessoal mais jovem que vem com uma visão também diferente, não são todos, mas com uma visão diferente de o que é não intervir. Então, vamos observar um parto sem intervir? Só ao escutar o coraçãozinho do bebê, ver como essa mulher tá, e só intervir se precisar. Então, isso seria um parto normal daí? Um parto normal. Parto normal, a gente vincula a parto vaginal. Então, é um parto que o bebê sai via vaginal. Um parto natural seria um parto sem intervenção. E aí, os partos que precisam de intervenção, precisa de, às vezes, uso de medicamento. Tanto para ajudar na dilatação quanto dor? Exatamente. Tanto uma coisa quanto outra, daí é um parto normal. E o parto humanizado, daí é outra coisa, né? Que o parto humanizado acham que é um parto sempre natural, debaixo da árvore, em casa, na água. Não é isso, né? Então, ainda é um terceiro, né? Então, o parto humanizado é um parto que segue 3 pilares. Protagonismo da mulher, o que essa mulher trouxe, quem ela é, a história dela, evidência científica. Então, o que tem de mais recente em estudos com relação à assistência e a prática profissional respeitosa. Então, o parto humanizado, no geral, as mulheres buscam um parto mais natural, com menos intervenção, porque não tem necessidade. Mas pode ser, por exemplo, um parto com analgesia, porque essa mulher, ela quis, ela desejou, ela teve acesso, essa equipe respeitou, e dentro desse momento foi o mais respeitoso possível, né, ali. E pode ser até uma cesariana. Então, o parto humanizado é como se a mulher tivesse com uma consciência total do que ela tá fazendo, do que ela quer. E respeitada. Né? Então, desde do respeito ao plano de parto, que é um plano inicial do que ela deseja, até depois o que vai acontecer na realidade. Então, eu já acompanhei parto humanizado de uma mulher que queria um parto normal, o mais natural possível, e precisou de uma cesariana. Mas em todo o processo ela foi orientada, ela foi avisada e ela foi acolhida. Então, não é porque aí colocou Enia pra tocar na hora que foi nascer o bebê. Não é isso. Mas olha, você precisa de uma cesariana e eu preciso do seu consentimento para fazer essa cirurgia por conta de X, Y, Z, que não é mentira, porque existe muita indicação falsa. E agora aqui a gente vai ter um ambiente o mais respeitoso possível para você e para o bebê. Diminuir luz, diminuir ar-condicionado, colocar esse bebê logo depois da cirurgia, logo depois que nasceu, em cima de você para mamar. A gente não vai ficar falando do churrasco nem do futebol de ninguém ali enquanto está fazendo a sua cirurgia. Então, são pequenos detalhes que fazem, não são nem detalhes, que faz diferença. Tá? Lógico, é o ambiente dela, tá mexendo no corpo dela, tirando o bebê dela, né? Precisa ser respeitado mesmo esse processo. Sim. Pensando assim nas violências obstetras que acontecem, quais são elas e como que as mulheres podem ficar atentas a elas? Do pré-natal não ter espaço para informação, esse é o principal. Então, o pré-natal é um espaço de acolhimento de informação. Então, ficar atento. Esse médico não te escuta, ele não responde as suas questões, ele fala que só na frente, hora de falar de parto, é um tipo de violência, sim, ou minimizar as suas necessidades. Exame de toque durante o pré-natal, sem indicação. Tipo, por rotina, vamos ver como é que tá a dilatação, vamos ver como tá. Não tem necessidade. E especialmente se você fala não, se você não quer e você é levada é uma violência também. Então, existem algumas violências no pré-natal. No parto, é tudo que ultrapassa o que é desejado pela mulher e não consentido, não informado. E aí, existem várias coisas, desde as menores, seja uma fala, tipo, né... Mas você falou que ia conseguir, e você queria natural, tá pedindo analgesia, é uma violência. E aí existem outras verbais muito mais fortes na hora de fazer não doeu ou não reclamou, né? A gente ainda escuta isso, infelizmente. Que beleza! E a gente sabe que aí mulheres no SUS ou mulheres negras sofrem muito mais isso. Mulheres jovens, né? Então seriam as que não deveriam reproduzir, né? Entre aspas, para eles, né? São mulheres com menos direitos, né? Sofrem, infelizmente, muito mais violência verbal. E aí tem essas físicas que são, por exemplo, a episiotomia sem o consentimento. Às vezes não avisam, ou a mulher fala que não quer, não, mas eu preciso fazer. Não escolher da posição, então a mulher tem que deitar e tem que ficar na posição mitotônica, que a gente chama, mas é aquela posição tradicional ou, sei lá, feia, né, ruim para a mulher, que é deitada com a perna aberta, que só favorece o médico, desfavorece totalmente a mulher, então também é um tipo de violência se ela não quer ficar nessa posição. A não presença do acompanhante, às vezes eles pedem para o acompanhante sair, então também é um tipo de violência, porque o acompanhante é direito da mulher no país todo, durante o trabalho de parto todo, então
tem uma lista gigante de violências obstétricas. E aí o que essa mulher precisa entender é, na gestação, se ela se sentiu inibida ou desrespeitada, ela não sabe nomear muito bem, no geral é algum tipo de violência, sim. Se preparar pro parto, entender as fases do parto, o que são as intervenções, o que ela pode escolher ou não. No momento do parto, se ela sentiu de novo, teve essa sensação de desrespeito, de não ser ouvida ou não cumpriram com o combinado, no geral também é violência. Ela pode procurar um advogado ou pode procurar a Defensoria Pública do estado ou do município para perguntar e conversar sobre violência obstétrica. Já tem uma cartilha que é do Ministério da Saúde, da Defensoria Pública, que fala sobre violência obstétrica e fala todos os passos que você pode seguir para denunciar ou, enfim, para agir com relação à violência obstétrica. E tem a ouvidoria do hospital, né? Então, também é uma opção procurar. Só que, infelizmente, muita coisa você consegue fazer depois que sofreu a violência. Não consegue fazer antes. O antes é tentar, ao máximo, ter as pessoas à sua volta com uma informação correta para poder te auxiliar nessa hora. Exato. Não é porque eu sou doula, existem doulas várias, existem doulas, inclusive, que trabalham voluntariamente em hospitais, mas o que ajuda é um acompanhante com informação, se informar muito, fazer um plano de parto, isso é fundamental, entender o que está ali, não está copiado da internet, é entender o que está ali, e se puder ter uma doula. A gente percebe nitidamente, no mesmo ambiente do parto, às vezes tem duas mulheres no trabalho de parto, como essa mulher com doula é recebida, e a que não tem doula, não tem informação é recebida. Deveria ser igual, né? Em alguns momentos, com a doula, tem umas chacotas e tal, mas a equipe tateia muito mais essas Porque escolhas. sabe que você tá atenta, né? Que você vai estar atenta e vai estar do lado da mulher a hora que ela precisar. E essa mulher é informada. Se tá com doula ali e tudo mais, alguma informação essa mulher tem. E tem uma mulher a mais ali, que não tá embebida nos hormônios do parto, que tá vendo o que tá acontecendo, que pode auxiliar depois numa denúncia, ou, enfim. Sim. Gente, é muita coisa, né? Muito. E eu fiquei pensando que, você falou, é um assunto que a gente precisaria falar mais e ele acaba entrando até mesmo num patamar da sexualidade, do sexo, da mulher sentir prazer, ele acaba ficando escondido nesse tabu ali junto, né? E daí, assim, aquela coisa, e é muito louco porque ao mesmo tempo que não é falado, é cobrado da mulher ser mãe. Então, é uma coisa que é contraditório. Como que a gente vai falar sobre uma mulher ser mãe se ela não sabe qual que é o processo? Se ninguém explica para ela sobre isso, né? Bom, eu espero que quem escutou até aqui, quem ouviu ou assistiu, tenha gostado muito. Carla, você tem alguma mensagem para deixar para pessoas, mulheres que querem ser mãe ou mulheres que estão gestante, um recado mesmo para elas? É cruel para uma pessoa que fala bastante falar se eu tenho algum recado, né? Mas dentro do que nós conversamos o processo do parto pode ser algo muito bacana. Tome para si esse processo, busque informação. Não é do médico, não é da instituição, o processo do parto é da mulher. Então, tomar esse lugar de poder com informação consciente pode ser algo transformador de verdade na vida delas, de vocês, mulheres. Eu gosto de informação importante, gente. A gente vê aqui é o maior ponto para isso. A gente sempre tenta trazer o máximo de informação para vocês se sentirem seguras na sua vida e saber as decisões que você está tomando, que com informação é muito mais fácil da gente ter controle do que a gente quer e como a gente quer, né? Com certeza. Então, Carla, muito obrigada pela sua presença, agradeço. Provavelmente vou chamar mais vezes pra gente conversar. E você, eu também, muito obrigada que escutou, assistiu até aqui. Não esquece de seguir a Carla nas redes sociais, vou colocar aqui o Instagram dela para você acompanhar o trabalho dela também. Segue o Podinista. E se você gostou desse tema, comenta aqui embaixo que a gente traz mais informação com relação a isso. E eu vejo vocês na próxima semana. Muito obrigada e até lá!